apresentá-los para vocês é a verdadeira história do Chapéu do Vermelho. Esqueçam tudo que vocês ouviram até agora, pois aquela versão era do tempo que vocês estudavam no sonho de criança. A versão original é muito mais interessante. Fiquem atentos ao caso e podem começar a história. Vamos começar com o depoimento dos envolvidos no escândalo da floresta. Esse foi o caso mais estranho já aconteceu. Realmente invadiram a casa da vovó e até agora não sabemos quem agiu. Soldado Silva, por favor, o primeiro meliante. Estrada fora, eu vou bem sozinha. Em várias distâncias, uma vozinha. Ela mora longe, caminha deserto. Todo mundo passei aqui, Vamos ação para lembrar seu dia. Obrigado. Ei, vem, essa não é a história da Branca de Neve não, né? Que é isso, doutor delegado? Por acaso eu tenho cara de quem seduz defesa ou mãozinhos? Vamos começar Sou a com o meiga, chapéuzinho vermelho. Senhorita Chapeuzinho, onde você se encontrava no dia 24 de abril, exatamente às 6 horas da tarde? Vamos ver. Nesse dia aqui, ela estava no Senhor. Nesse dia aqui, eu estava preparando minhas festas. Como, Chapeuzinho? Quer dizer, minhas anotações para a prova da professora Joinha. E o delegado mal chegou e já está matando todo mundo de tanto cálculo. Estou por aqui com dúvidas. Senhorita Chapeuzinho, mantenha-se aos fatos, somente aos fatos, por favor, prossiga. Desculpa, doutor delegado. Vejamos. 8 horas para fazer minhas coisas, depois minha chapinha. Tá aqui, encontrei. Nesse horário, eu fui levar uns quitutes para minha vovozinha, que se encontrava muito doente. Chegando lá, notei que a aparência dela estava um pouco diferente. Comecei a perguntar se os olhos delas estavam grandes, as orelhas enormes e a boca, o senhor precisava ver, descomunal. Bom, então vi que alguma coisa estava muito estranha. Disse a minha vovozinha que ia lá ao banheiro. Chegando lá, peguei meu celular, que aliás é de última geração, para pedir ajuda. Só que vi que a bateria dele estava descarregada. Então pedi pela janela do banheiro. Chapeuzinho, pelo amor de Deus, você deixou sua avó sozinha? Doutor delegado, alguma coisa ali estava muito esquisita. Pra mim, aquela não era minha vovozinha, não. Além do que, estava atrasadíssima no encontro que eu marquei com as minhas amigas no shopping. Pois bem, senhorita Chapeuzinho, já que você não tem mais nada a declarar, pode se retirar deste recinto. Mas, porém, não se retire da floresta. Posso precisar de você para uma avaliação. Obrigado por você depoimento. Obrigada. Soldado Silva, traga a próxima testemunha, por favor. Vocês, por favor. Soldado Silva, a próxima testemunha, por favor. Queira sentar. Boa tarde, seu caçador. Seu caçador, o que você tem realmente a narrar sobre o fato ocorrido na casa da vovó? Na verdade, eu ouvi um grito. Eu vinha lá do lado da casa da vovó. No meio do caminho, eu escutei um falazinho danado de bom. Lá para riba dos lados do além. Achei até que era a inauguração da bodega do irmão do professor Edmar. Pense, doutor, uma bodega arrumada, tem muito luxo. Se precisar de alguma coisa, vai lá no meu armazém. Tem de tudo, quase tudo tem. No meu armazém tem de tudo, quase tudo. Tem rock, tem bastante, tem balinha, pedra, fome, corredor, passaporte, corredor. Esse mal te perder, e tem até couro pra pandeiro. Olha essa, rapaz. Mantenha a ordem aqui. Prossiga. Resolvi ver que o pé era aquela e acabei esquecendo o grito que eu tinha escutado. Você até o sol raiar. Seu caçador. Estou perdendo meu tempo com você. Pode se retirar. Esse caso está mais complicado do que eu pensava. Meu Deus. Soldado Silva, a próxima testemunha, por favor.
Eita, que hoje é meu dia. Senhor delegado. Olá, mocinha. Quer sentar-se? Ah, como o senhor é. Senhora vovó, vamos começar com o depoimento. Você foi ou não foi realmente acordada ao seu logo no dia 24 de abril, às 6 horas da tarde? Ai, bem que eu quis, né? Ai, meu bocadinho. Tudo começou quando eu me inscrevi, né, no curso de informática para melhor idade. Cá entre nós, como o senhor está vendo, né, eu aparento bem menos de idade. Bem, nesse curso, eu me cadastrei nesse site de relacionamento. Ai, eu fiquei interessada em 2 partidões, senhor delegado. O senhor precisava ver, cada um mais ridículo. Só de lembrar, ai, me dá até um calor. Bem, um se chamava Zibete, né, mais conhecido como Beck de Bola. E o outro se chamava Paulo Rei. Assim, eu fiquei em dúvida, porque os dois eram meu tipo de moreno, bonito e sensual. Bonito e sensual, talvez eu seja a solução do seu problema. Carinhoso, bom nível social. Ai, seu delegado. Marquei encontro, né, com os dois. Quando eu enviei minha foto de mim, eles quiseram na hora marcar encontro. Como o senhor já deve ter ouvido falar, panela velha que faz Ela é coroa, panela velha que faz comida boa. assim, marquei com o primeiro lá no café da noite, chique, e com o outro eu marquei lá na churrascaria 2 anos, porque esse eu sabia que era professor, marcado, e ia ter como pagar a conta, né? Assim, só que, na minha surpresa, quando eu cheguei lá no primeiro encontro, estavam os dois em espera, porque eu não sabia que eles se conheciam, trabalhavam na mesma escola. E quando um foi mostrar a linda foto que eu enviei pro outro, ai, descobriram tudo. Eu voltei pra casa arrasada. Acho que a história se passou. Será possível, Deus? Ninguém vai me ajudar a solucionar esse caso? Ah, senhor delegado, eu já fiz tudo que estava ao meu alcance. Mas se o senhor quiser mais informações, qualquer coisa é só procurar no meu ofício. Vovozinho gostou. Ruth, eu vou entrar no seu Ruth, eu vou entrar no